pessoal, se inscreve no Insta, @SóPapoFino, se inscreve aqui no canal Só Papo Fino, compartilha com teus amigos e vamos despertar mais consciências, tá? E aí, o objetivo de hoje, o tema de hoje vai sobre mindset, tá? Eu já falei em outro vídeo sobre mindfulness, que é atenção plena e consciência plena, e agora eu vou falar do mindset. Esses dois assuntos estão sendo bastante falados no YouTube e nos estudos atuais, tá, gente? Este livro foi publicado por Carol Dweck e ela é uma psicóloga especialista em psicologia social e de desenvolvimento. E ela desenvolveu, através de seus estudos, essa teoria sobre as configurações do pensamento e os dois modelos mentais, que ela determina como dois modelos mentais, tá? Que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Mindset nada mais é que mind, mente, set seria, num linguajar de TI, programação ou configuração. Seria configuração da mente. Mindset é a configuração da mente. Então, essa configuração, nós já viemos, desde que nascemos, com um acervo de informações, do qual se programa dentro de nós, e daí a gente vai repetindo hábitos, repetindo ações, de acordo com o que a gente experienciou desde que a gente nasceu. Isso são configurações, programações da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, tá, gente? Então, existem dois tipos de mindset. O mindset fixo, que eu vou mostrar para vocês, e o mindset de crescimento. O mindset fixo, que é essa mente fixada, é uma mente fixada muito. Pessoas que têm aquela mente voltada para a hereditariedade. Por exemplo, quando você diz que sou rico ou sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre, Então, assim, eu nunca vou ser rico. Por exemplo, sou gordinha porque minha família é gordinha. Então, você vai começando a botar, sou calmo porque minha família é calma, eu sou temperamental, tenho personalidade porque todo mundo da minha família é braba, Então, isso está remetendo às vivências, da hereditariedade, porque você pega um pouco da configuração do seu pai e da configuração de sua mãe, além da configuração da sociedade, dos costumes e de hábitos, tá? Então, você sim, nesta mente fixa, determina que as pessoas que têm a mente fixa, tem mais mente fixa, porque a Carol Dweck, ela fala que você não está totalmente de mente fixa, nem totalmente mente de crescimento. Existe sim, algumas vezes acionamos a mente fixa e pelo hábito, por você buscar, escolher, ter consciência de seus pensamentos, então você acaba tendo mais, mudando paradigmas, costumes e hábitos para adquirir a mente de crescimento, tá? Então, focando aí nessa mente fixa que é comum a todos, nós temos aí apenas 5% do nosso raciocínio, que é a nossa consciência, é o que nos diferencia dos animais, Os animais que tem não conseguem raciocinar, vai por impulso, por instinto, e a gente tem esse 5% de consciência, mas 95% é da nossa inconsciência, no nosso subconsciente, que é onde está guardado todo o nosso aprendizado, toda a nossa configuração, nossa programação, tá? Então, a gente vai utilizar também essa parte consciente nossa, 5% da nossa consciência, para perceber, ter consciência dos nossos pensamentos. E aí sim vem um autoconhecimento, uma autopercepção das suas atitudes, dos seus pensamentos e um controle dela. E aí sim você passa a ter uma mente de crescimento. Então, voltando ao assunto mindset, existe o mindset de mente fixa, mindset de crescimento, que seria a mente de crescimento. Por enquanto, estou falando para vocês apenas da mente fixa, que é uma mente voltada, por exemplo, tirou uma nota baixa na prova, já pensa, este assunto é muito difícil para mim, essa matéria é terrível, vou abandonar o curso, não consigo dar continuidade ao curso.
Isso é uma pessoa de mente fixa, tá? Pessoas que pensam que não conseguem lidar muito bem com as situações, porque quando ela bate de frente com o obstáculo, ela desiste. Então, tudo que for um desafio difícil, ela não faz, a não ser que ela consiga perceber que ela gosta daquilo, aí até ela tenta uma vez, tenta duas, mas já desiste. São pessoas de mentalidade fixa, mas que fixa mais na negatividade, né? No pessimismo, naquele que não é capaz. Eu sou assim mesmo, sabe? Eu tenho dificuldade com matemática, eu tenho dificuldade com exatas, eu nunca vou ser, né, uma pessoa aí de física, de exatas, jamais. Eu sou muito característica de humana, eu não vou ser jamais. Então, assim, você mesmo determina isso na sua vida, diz que você é assim, pronto. Então, não tem aquela disposição, aquele esforço para mudar. Então, o esforço, inclusive, para quem é de mente fixa, já é uma tradução de fracasso. Porque eles acreditam que se esforçar demais para conseguir determinada coisa é fracasso. Porque as pessoas ricas, as pessoas bem-sucedidas, conseguem as coisas facilmente. Tudo acontece para aquela pessoa iluminada, porque ela é iluminada, entendeu? Então, essa mentalidade é uma mentalidade fixa. Agora eu vou falar para vocês sobre a mentalidade, o mindset de crescimento. O mindset de crescimento, ele acredita que os obstáculos, as limitações, nada mais são do que o caminho, a trajetória do aprendizado, da aprendizagem. Então, eles acreditam como fosse uma oportunidade. Eles adoram desafios, eles adoram mudanças, eles adoram conhecimentos e informações diferentes. Eles escolhem, têm consciência da sua escolha, do que é bom para você. Eles não escutam muito a opinião dos outros, né? Eles veem a opinião dos outros. Se deu certo para eles, eles tentam aquele caminho. Ó, deu certo para tal pessoa, eu vou tentar esse caminho dela. Então, eles são muito observadores, né? Aí pega o exemplo positivo, segue. Se não deu certo para ele, ele não desiste. Ele tenta novamente e tenta até conseguir. Então, não é uma pessoa fácil de desistir, tá? É uma pessoa totalmente determinada, persistente, porque ele acredita que esses obstáculos que vão acontecendo nada mais são do que o processo dele aprender a fazer as coisas, entendeu? Então ele não desiste, ele acha que esta seria uma nova oportunidade. A tentativa errou, vem outra, vai ser uma nova oportunidade e vai ser tudo diferente. E aí sim, à medida que eles vai praticando, a mente de crescimento, né, a mindset de crescimento acredita que a tentativa, a prática é que leva a isso à perfeição. Então, a inteligência aí nada mais é do que uma prática, de que uma insistência, de que o proceder, né, passo a passo, os passo a passos são que determina que você sim aprendeu aquilo de forma positiva, de forma fixa, inclusive, né, de forma com bastante conteúdo, então com bastante conhecimento daquele determinada coisa que você determinou a aprender. Então, esses processos de limitações, de obstáculos, de barreiras, tudo isso para eles não veem dessa forma, eles não focam na negatividade, eles focam na positividade. Por exemplo, a matéria está difícil, eu não estou... o de mente fixa vai falar logo, essa matéria está difícil, esse curso não dá para mim, eu vou desistir. O de mente de crescimento, ele já pensa, nossa, eu vou precisar estudar mais. Graças a Deus que eu estou conseguindo pagar a minha faculdade. Graças a Deus que eu estou aprendendo algo novo. Graças a Deus que eu estou prosseguindo para a minha evolução e para também todos os meus sonhos serem realizados. E então, assim, você percebe que a mente fixa, ele foca muito no polo, na polaridade negativa. E a mente de crescimento, ele foca em pensamentos de melhorias, de positividades, de gratidão, de satisfação, de força e de certeza que consegue vencer qualquer obstáculo, tá, gente? Então, seria essa configuração mental, a configuração da mente fixa, que são mentes com costumes, com crenças muito fixadas, inflexíveis,
e com pouca mudança. E a mente, né, mindset de crescimento, seria uma mente muito mais voltada para o crescimento, para o aprendizado, para experiência. Mindset de crescimento seria experiência, experimentação. Então, é a mente de experimentação. Então, gente, se você está muito nesse foco de mindset fixo, tá? Que a maioria, todos nós temos uma vez ou outra esta mente fixa, esse conceito fixo, que às vezes não dá certo e nem cabe para sua vida atual e você ainda continua insistindo nisso, tá? Então, só você perceber, ter consciência dos seus pensamentos. E aí, assim, focar no polo positivo das coisas e continuar, nunca desistir. Isso é a diferença. Quando você transmuta, é quando você passa da mente fixa para a mente de crescimento. É quando você passa a ver os lados positivos das coisas e que você tenta e insiste, né, em conseguir aquela determinada coisa. E não apenas um obstáculo ou outro que vá acabar com o seu sonho, né? Então, gente, o que é difícil, eles já abandonam o sonho. Vê que coisa terrível, já que Deus nos dá essa abundância, uma capacidade tão grande. Então você sim é capaz de conseguir seus sonhos, apenas continue no trajeto, continue na caminhada, continue passo a passo, continue errando e um dia você vai aprender, porque cada erro é um aprendizado para você. Então eu vou dar uma explicação um pouco melhor para vocês agora aqui no quadro, tá? Porque eu vou sair do tema de mindset e entrar no tema das leis herméticas, que eu falei em outro vídeo, né, sobre o Kybalion, e tem outro vídeo meu aqui no canal falando sobre Kybalion, e também no Kybalion tem as 7 leis herméticas. E por que, Sol, você tocou nessas 7 leis herméticas, que eu não vou aprofundar porque já tem esse vídeo lá das 7 leis. Mas eu vou falar para vocês que existem 2 leis que trabalham neste mindset, que é a lei da polaridade e a lei do ritmo. E aí eu vou falar para vocês como a gente pode transmutar, ou seja, ultrapassar esses pensamentos e esses com consciência, esses pensamentos negativos para o polo de pensamento positivo. Pois é, eu resolvi falar para vocês aqui no quadro, para fazer um esqueminha que vocês consigam entender melhor. E aí, eu separei aqui, né, o nosso tema, o mindset. Do lado de cá está o mindset de fixo e o mindset de crescimento, tá? Eu já expliquei para vocês como seria essa mente de mente fixa e uma mente de crescimento. Porém, eu vou falar para vocês que aqui existe, né, que essas duas mentes são configurações mentais, tá? E a gente com consciência e controle dos nossos pensamentos, porque o pensamento é um bicho indomável, né? Então você precisa dominar esse animal que é, né, destemido, que tem muitas informações, que vai para muitos lados e não tem foco e acaba entrando no piloto automático. Gente, o mindset nada mais é do que você sair desse piloto automático, o mindset de crescimento. Porque o mindset fixo são coisas determinadas pela sociedade que você viveu, do bairro que você viveu, da família que você nasceu. Então, você está totalmente vinculado a esta programação. E esta programação, entramos em um piloto automático. É claro, tudo que a gente já está muito aprendido, né? O aprendizado já aconteceu, já está no seu subconsciente, no inconsciente. Você só apenas acessa automaticamente para pôr em prática aqui na forma consciente. Então, gente, o que é que acontece? Você acaba entrando no piloto automático. E o piloto automático nem sempre leva a gente para bons caminhos, tá? Então, a gente com consciência de poder, que nós podemos controlar, dominar este animal dentro de nós, que é o pensamento, a gente pode sim melhorar, transmutar, trazer a gente, aumentar a nossa fonte vibratória, né? Porque primeiro, gente, a gente precisa pensar, né? O pensamento é neutro
E aí a gente está jogando informações. O que são essas informações? Informações do inconsciente nosso, tá, gente? A gente sai jogando para o nosso pensamento. Então, cada vez que a gente joga, aciona aquele, né, do inconsciente, aciona aquele pensamento, aciona aquela emoção, a gente gera uma vibração. E como eu falei para vocês em outro vídeo sobre as escalas das emoções, né, de David Hawkins, então é importante a gente estar com uma vibração, né, uma frequência vibratória positiva, para que a gente produza uma realidade diferente, né, uma realidade que você gostaria de ter. Então, Sol, você está me dizendo que eu posso programar, fazer uma nova programação, né, alterar a minha configuração mental para que eu possa estar numa frequência vibratória maior? Exatamente isso, tá? Então você pode sim mudar a sua frequência através dos seus pensamentos, porque vem primeiro o pensamento, esse pensamento gera uma emoção, e a emoção gera a frequência, a vibração que você vibra. E automaticamente, por essa vibração atômica, você produz a sua realidade, porque você vai interagir com o mundo atômico, que tudo no universo é feito de átomo e tem partículas e vibra. E aí você vai sendo atraído por essas partículas. Então vamos escolher de forma consciente os nossos pensamentos para que gerem emoções positivas e daí a gente transmute essas emoções, tá, gente? Com esse mindset de crescimento, muitos cientistas já falaram que existe uma mudança no nosso cérebro, que seria as novas conexões neurais. Então, essas novas conexões neurais faz com que você comece a melhorar, né, a aperfeiçoar a sua atenção, a memória e as capacidades de julgamento. A capacidade de julgamento seria nada mais do que essa consciência e essa escolha, domínio do que você vai pensar e do que você vai sentir. Gente, para a gente passar para a emoção e passar para a vibração, a gente tem uma escala. Primeiro aqui, eu vou dizer essas partes aqui para vocês, que são a parte para chegar até a emoção e depois a vibração. Então, primeiro você precisa perceber determinada situação. Depois você vai interpretar aquela situação. E depois você vai julgar, fazer o julgamento. Depois você vai escolher pensamentos, começar a questionar aquele julgamento. E depois vai gerar uma emoção. Daí sim, você pode, com consciência, escolher o que você vai julgar, o que você vai pensar e o que você vai ter emoção, tá? Qual emoção você quer gerar com aquilo. Então, parte do pensamento a escolha. Primeiro você vai perceber se foi uma briga, né? Como recentemente já briguei aqui por causa que pensa que eu estou sendo grossa. Então, na verdade, eu acho que eu não estou, né? Mas a pessoa pensa que eu estou sendo grossa. Então, o que acontece? A pessoa interpretou minha face, meu tom de voz, minha expressão corporal. Então, ela percebe, interpreta, né? Percebe, vai fazer a interpretação de que tom é esse, que expressão facial é essa, e depois vai fazer o julgamento. E aí, na hora do julgamento, ela traz, foi grossa, né, comigo, ou não foi grossa comigo. É no julgamento que você já faz um pouco dessa escolha. Então, vamos dizer que você escolheu a polaridade negativa, foi grossa comigo, né? Então, você escolheu o polo negativo, vai vir os pensamentos. Começa a vir, pensamentos são conversas, são debates sobre esse julgamento. Então, você começa a debater, mas por que está sendo grossa comigo? Eu não mereço isso, etc. Então, você começa a ter aquele sentimento negativo, né? Então, pensamento vai gerar os sentimentos, que são as emoções. Então, você vai se sentir triste, para baixo, a se sentindo agredida, entendeu? Incompreensiva. Então, assim, gente, primeiro você precisa ter a interpretação. Foi negativa? Beleza, foi negativa, foi grossa. Vamos dizer que foi negativa. Você fez a interpretação, foi negativa. Você fez o julgamento, não deveria ter me tratado assim. Mas você vai para o pensamento, aí você diz, eu escolho, eu me recuso a entrar nessa vibração de negatividade. Então eu escolho de que ela não estava sendo grossa comigo, apenas ela estava em um momento
de impaciência, ou ela deve estar passando por algum problema e acabou se alterando, ou começa a pensar num polo positivo. Isso que ela está reagindo em relação a mim, com essa impaciência, essa grosseria, seria porque ela está passando por algo de grosseria e de estresse dentro de si. Essa pessoa não está no seu estado normal. Então, não é diretamente para mim, e sim algo que está passando com ela. Então, gente, veja bem, eu escolhi que aquilo não foi para mim. Eu escolhi que, graças a Deus, eu tenho essa pessoa junto de mim, essa pessoa é maravilhosa, eu tenho um relacionamento maravilhoso, todas as vezes fez assistência comigo, super me dá assistência, me dá conselhos, vive na minha família, me auxilia em tudo. Então, gente, foi um momento que essa pessoa foi grossa com você, que certamente deve ter sido algo, né, que ela tenha passado naquele momento. Então, você abstrai, ou seja, você escolheu fazer o pensamento, estar no polo positivo. E daí você deixa pra lá, você não vai se sentir doída, né? Pelo contrário, você vai se sentir, peraí, por que eu também não posso deixar essa pessoa? Deve estar passando por uma coisa muito pior que eu. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra lá, passar essa situação, e eu vou agradecer, porque ela está comigo e foi um momento ou outro. E graças a Deus, meu Deus, eu tenho essa pessoa ao meu lado. Então eu escolhi a gratidão, eu escolhi ser grato por aquele momento. Eu escolhi que os seres humanos têm seu momento de baixas. Eu escolhi que aquilo não era particular comigo, né? Senão teria sido muito recorrente. E aí sim eu poderia até perguntar com muita paciência, porque você sempre é grossa comigo, etc. Então, gente, vamos pegar, escolher, fazer a escolha do pensamento. Como eu disse para vocês, o pensamento nada mais é que o pêndulo, tá? Porque um pensamento gera a emoção, eles estão muito interligados. Então, transmutação mental e transmutação emocional são muito colados um no outro, tá? Porque assim que você pensa, você gera um sentimento. Então, quando gera o sentimento, seriam as emoções. Então, o pêndulo justamente é esse pêndulo da lei da polaridade, a lei hermética da polaridade. Acredito que todos os vídeos que eu trouxe aqui para o canal, eu falei dessa lei da polaridade. Estamos na terceira dimensão e essa é a lei mais forte, tá? Então, é interessante conhecermos as leis do universo para a gente seguir o fluxo do universo, entender a jogada do universo, como é o jogo da vida, tá, gente? Então, o pêndulo nada mais é do que a polaridade que vai para o lado negativo e para o lado positivo. E como eu faço para transmutar mentalmente, né? Transmutação mental nada mais é do que você colocar algo positivo em cima, né? Como eu falei, você escolher, ter a escolha do polo positivo. Não, eu escolho que isso não foi particular comigo. Então, eu não vou alimentar esses questionamentos, que os questionamentos, né, são o julgamento e o pensamento ali. Então, eu vou escolher a positiva e vou tirar esses pensamentos, essas conversas, né, esse som, esse barulho do meu pensamento. E aí eu posso até usar o mindfulness, que é justamente a atenção plena no presente, e fazer com que você faça a respiração, volte a sua atenção para a respiração e abstraia, diminua essa conversa mental, para você ver que esses dois assuntos, né, mindfulness, que eu fiz um vídeo passado, e o mindset, eles estão bem conectados. Então, se eu parar um pouco desta conversa na minha cabeça, faço a respiração, venho para a atenção plena para dentro de mim, e aí sim, depois de eu ter respirado, depois de eu ter diminuído essa conversa, eu vou conseguir transmutar mentalmente fácil, né? Não tão fácil, porque a gente, né, sabe que é bem difícil a gente lidar com este pensamento desenfreado. Mas
A gente consegue controlar, puxar as rédeas desse pensamento quando a gente faz a respiração, traz a atenção, diminui essa conversa, escolhe o polo positivo e daí a gente transmuta a polaridade negativa. E a lei do ritmo nada mais é de que você sabe que em um momento de muita felicidade, onde vem a bonança, vem a tristeza. Então a polaridade positiva e negativa existe e o ritmo é o tempo que ela faz de ida e de vinda, né? De positivo para o negativo, isso se chama ritmo. Esse ritmo é essencial, é importante para que a gente aprenda. Tanto o polo positivo é importante quanto o polo negativo, tá, gente? Por que só? Não deveríamos só existir o plano e o projeto de polaridade positiva? Gente, se a gente só tivesse no polo positivo, a gente não teria esse parâmetro de comparação do que é bom, do que é ruim, do que é positivo, do que é negativo. Não existe. Como é que a gente entender a ideia de organizado se não existisse desorganizado? E a polaridade negativa, tudo no universo é átomo. Então, tudo no universo vibra. Então, a polaridade negativa é para fazer com que a gente se movimente, é para fazer com que a gente mude nossos pensamentos, é para fazer com que a gente mude nossa realidade, é para fazer com que a gente se mova para sair daquilo, entendeu? Então, cada vez que a gente se move, gente, a gente escolhe vários caminhos, porque existem várias possibilidades de experimentar a vida. Então, se fosse só coisa boa, a gente só estaria aqui, ó, como a gente é ser humano, descansado, na zona de conforto, né, nesse piloto automático aqui. Era isso que a gente ia fazer. Mas Deus é tão grande que Ele bota todas as condições para a gente experimentar, experienciar diversas situações e circunstâncias que nos engrandece, nos fortalece. Então aqui, agora, se você está nesse vídeo, está vendo o vídeo, está vendo o canal Só Papo Fino, está estudando sobre esse assunto, não é por acaso, é porque você já tem um chamado, você está conectado com essa força do despertar de consciência, e aí você quer uma inquietude, querendo que você saia desse piloto automático, que você tenha consciência da sua vida e que você tenha controle e domínio da sua vida, do que você escolhe, das consequências, e também deixar no fluxo, né? Jogar para o universo com confiança, crer que aquilo sim, jogado para o universo, vai vir de abundância para você. Então, gente, é ter consciência, é saber jogar o jogo da vida. O jogo da vida tem leis e a gente precisa seguir esses fluxos de leis. E se a gente tiver um pouco de conhecimento, um pouco de consciência dessas leis, a gente vai fazer uma melhor escolha, vai produzir uma melhor realidade para nós. E aí sim você pode se tornar a pessoa que você desejaria ser e não aquilo que é conduzido pela sociedade, pelos padrões e pelos costumes. Você pode produzir, você pode criar a realidade de uma sol, que sou eu, por exemplo, querer que seja uma sol de tal características. Por exemplo, eu tenho uma característica de ser impaciente. Eu não gosto de ser impaciente. Eu acho que isso me traz muita consequência ruim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar as minhas características. Então, uma dica para você é: anota lá, isso é um trabalho de autoconhecimento. Anota no teu diário, anota no teu caderninho quais são as características que você gostaria de mudar. Qual característica que você enxerga em um amigo ou quem seja que você gostaria de ter. E aí sim, você trabalha uma por uma. Também não vá se estressar de querer trabalhar todas, mas trabalha uma por uma e vá construindo a pessoa que você gostaria de ser, tá, gente? A gente pode sim construir não só a realidade material que está em nossa volta, mas a gente pode construir a nós mesmos. E eu vou dizer uma coisa a você: não se muda a realidade se não quebrar paradigmas. Então comece a observar os seus hábitos, quebre seu paradigma, quebre a sua rotina, faça mudança, né, na sua vida, que aí sim você vai produzir uma nova realidade.
para resultados diferentes não se pode tomar o mesmo procedimento, né? A gente precisa mudar o parâmetro, mudar as ações para que produza um novo resultado. Senão vai ser sempre o mesmo resultado. Se você está sempre atraindo pessoas negativas na sua vida, namorados, relacionamentos, brigas, tá em escassez, em miséria, então, gente, começa a mudar essa mente, começa a mudar primeiro o seu comportamento. Domine seus pensamentos, domine suas emoções, perceba que característica você quer melhorar, né, quer ter em você, ou melhorar, ou ter em você, né, se você não tem essa característica. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa muito mais calma e mais paciente. É isso que eu estou trabalhando. Gente, faz um tempo que eu estou trabalhando nisso. Então, eu trabalho meditação, trabalho afirmação positiva, eu trabalho Ho'oponopono, eu trabalho assuntos de despertar de consciência, para que eu domine esses meus pensamentos, esses meus sentimentos, domine essa minha, não é agressividade, mas é impaciência, sabe? Eu sou muito elétrica, muito impaciente com as coisas, eu quero que tudo aconteça muito rapidamente. Por isso eu sou muito ansiosa. Para você saber, eu sou ansiosa e estou trabalhando mindfulness, que é justamente trazer a atenção para o presente, fazer meditação, controlar, dar tempo de reação, né, tempo de resposta para as pessoas mais demorada, né? Então estou tendo mais, adquirindo mais calma e mais paciência. Isso tudo também se resolve quando você não precisa mostrar que está certo em tudo. Você não precisa fazer isso. Então se silencie um pouco para você alcançar a calma e a paciência. E é isso, é nesse trajeto aí que eu estou fazendo. E aí eu estou produzindo uma realidade maravilhosa da minha vida, uma felicidade, uma abundância, uma felicidade imensa, uma gratidão. Estou tão grata, que cada vez que eu faço esses vídeos para conseguir atingir uma ou duas pessoas, eu já fico muito feliz. Porque eu quero que não só eu, mas toda a centelha, como eu disse, todos somos uno. Não existe a diferença, né? Nós estamos experienciando vidas diferentes. Mas assim como eu quero chegar, eu quero que todos cheguem, porque essa sensação do uno, sabe? É como se fosse um braço meu ali, querendo vir, uma parte minha, vamos dizer assim, querendo chegar próximo a mim, o meu estado. E aí eu estou fazendo de tudo. É através do canal que eu passo essas mensagens para que você possa se encontrar, né? Ter consciência de si e aí produzir uma realidade maravilhosa, e juntos a gente pode sim modificar toda a realidade do planeta. Como vocês sabem, até na escala de Hawkins, né? De David Hawkins, ele fala sobre isso, que uma pessoa que vibra no positivo são 1000 pessoas que você está atingindo aí, compensa essas 1000 pessoas de polo negativo. Então, cada vez que eu atinjo uma pessoa, que ela desperta um pouco a consciência dela, que ela começa a se sentir grata, feliz, e começa a fluir no processo do universo, ela também está ajudando 1000 polos negativos aí, compensando. E aí eu, mais ela e mais diversas pessoas que assim, né, a gente não sabe até onde a gente consegue ir, mas a gente vai mudando a realidade do mundo, tá? Então o planeta Terra está em transição e nós estamos participando disso. Você que está assistindo o vídeo também está participando dessa grande mudança. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.